boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender uma técnica muito importante no sentido dos dados científicos da disciplina das reações químicas, né? A gente precisa de se importar com a qualidade da decomposição das reações, né? E aí, o que acontece? A gente tem dentro desses átomos que representam uma matéria que vai reagir com outros átomos que representam uma outra matéria, e esses átomos eles podem ser diferenciados principalmente pelas suas particularidades. Quanto mais a gente decai as particularidades de cada átomo, mais a gente encontra um volume grande de, de, de desequilibradores de um produto. O que são desequilibradores de um produto? São vários reagentes. Então, é como se fosse uma orquestra, né, entregando apenas um produto. Então, aqui a gente tem 10, por exemplo, elementos que entregam um produto. Então, o que acontece? O trabalho com dados científico, ele investe muito em, em uma certa organização lógica, né? Uma coisa que acontece desde da nossa do nosso consumo com a natureza em forma de descrição, né? Com a técnica da escrita, é a simbologia, né? Você tentar pegar um volume grande e simbolizar ele por um traço, né? Um traço que desimporta o volume grande. E aí a gente tem os números, né? Só que como a gente tem os números, né? A gente precisa de adjetivar um número, ou seja, substanciar um número com uma unidade, né? E aí essa unidade, ela vai prender o símbolo matemático e vai entregar para nós um dado científico de uma determinada característica de uma matéria, né? Então, ao invés de falar eu tenho uma matéria, né, se eu quiser olhar, né, com mais resolução científica para um dado científico, eu preciso de configurar o meu olhar para com esse dado científico. E muitas das coisas da ciência a gente não consegue ver. A gente precisa de acreditar, porque a gente só vai conseguir ver mesmo quando a gente trabalhar de forma técnica, de forma minuciosa, as características focalizadas pelo rendimento dos ensinos, né? Então, até a gente trabalhar no laboratório, testar as técnicas de investigação científica, por exemplo, as espectroscopias de massas, é, a gente precisa de um aprendimento, né? Um saber. E para saber de um pouco desse aprendimento, a gente vai treinar o conhecimento nos apresentando a unidade de medida
uma das unidades de medida da química que consolida para nós a, a desarmonização de uma matéria no sentido de uma característica. A gente vai falar do mol, né? E o mol, ele é uma unidade de medida, né? Então vamos entrar aqui no nessa brincadeira aqui de conhecer e olha, a gente se apresenta para essa unidade de medida. Então, antes de criar uma certa desresolução para com essa substância aqui, a gente tem que entender que essa substância ela nada mais, nada menos que é um número. Então, se você conhece os números, né, o conjunto dos números, né, se você já ligou para alguém com um número, se já desimportou em você digitar um número ou lembrar de um número, cara, fica fácil então você entender o que é uma massa molar ou um número de mol. Porque a gente vai pegar esses números aqui, ó, e vai, ó, desnotacionar sobre a flexão, sobre a flexão de notacionar sobre a flexão de de uma adver dado em um padrão associativo. Então, é mais ou menos que a gente vai fazer é colocar uma substância no número, né? Uma substância. E o que é uma substância? A substância ela vai substituir o número. Substância ela vai pegar o número n e vai transformar ele em cinco substâncias. Então, quando eu falo na notação, na massa molar, se eu colocar 5 mol, quer dizer que é 5 substâncias. Só que a gente precisa entender agora o que essa substância substitui na natureza, né? Vamos lá. A massa molar é contida em um mol de substância. Então, olha que legal. Um mol é igual a massa molar. O mol é a unidade de medida do sistema internacional utilizada para determinar a quantidade de partículas elementares. Partículas mol é a unidade de medida do sistema internacional utilizada para determinar a quantidade de partículas elementares. Quantas tem? O número de mol está relacionado com a constante de Avogadro, Na.
que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, íons ou moléculas de uma substância. Então, vamos lá. Constante. Avogadro. Equivale a 6,02. Que modifica, que multiplica. Né? Aqui, ó. Pega a substância e transforma. Vezes 10 a 23 átomos. Íons, cátions e ânions ou moléculas de uma substância. De uma substância. Então, o que acontece? Substância. Então, uma substância, ela pode ser simples ou composta, né? E aí, dentro dessa simplicidade ou dessa composição, o que acontece? A massa composicional dela vai depender dos arranjos que substancificam essas substâncias, né? Vamos lá. A massa molar. Massa molar. A massa molar tem o mesmo valor numérico da massa molecular de uma substância. Entretanto, sua unidade é gramas por mol. Gramas por mol. Massa molar. A gente tem gramas por mol. A massa molecular massa molar massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos átomos que compõem a substância. Corresponde à soma das massas moleculares das massas atômicas dos átomos que compõem a substância. Dos átomos que compõem a substância. Encontrados na tabela periódica. Então, essa massa molecular a gente consegue encontrar na tabela periódica. Massa molecular. Está na tabela periódica. Beleza.
Tanto a massa molecular quanto a massa atômica são expressas em unidade de massa atômica, U. Então, a gente tem essa unidade aqui, ó. Unidade de massa atômica. Tanto a massa atômica, tanto a massa molecular quanto a massa atômica. Veja as massas molares aproximadas de alguns compostos. Alguns compostos. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente tem as massas molares. Aqui a da água é 18 gramas por mol sobre mol, gás oxigênio. A gente tem 32 gramas por mol. E o cloreto de sódio, né? A gente tem 58,5 gramas por mol. Então, se a gente tem um H2 e um O, né? Olha só, H2O quer dizer que a gente tem duas vezes o H mais uma vezes o O. Isso representa para nós 2 mais 16. Por quê? Porque a molécula de hidrogênio ela tem só um peso atômico, né? Uma unidade de massa atômica. Né? E o oxigênio ele tem 16. É como se o hidrogênio ele fosse assim e o oxigênio ele fosse assim, ó. Fosse 16 vezes a realidade de um hidrogênio na natureza, né? A, a, com, a, compre, a descom, não, não fica legal. É como se a gente tivesse uma e aqui a gente tivesse 16, ó. É mais ou menos assim. Então a gente tem essas proporções para colocar tudo no mesmo plano, entendeu? Por que que a gente tem... Qual que é a estratégia aqui? A massa, ela coloca tudo no mesmo plano. E aí assim a gente consegue uma resolução de organização. Do saber. Entende? E aí a gente consegue até contar com o saber. Voltando então. Como calcular a massa molar? Agora, para explicar como realizar o cálculo passo a passo, utilizaremos o etanol, CH3, CH2 e OH como exemplo. Então, vamos calcular a massa molar. Então, a massa molar a gente vai colocar tudo junto, ó, massa molar.
Massa molar. Então, imagina que a gente tem um pão, né? A gente tem um pão. E aí esse pão ele tem proporções. Se a gente colocar ele numa peneira, né? E aí a gente fizer assim com ele, peneirar ele, vai cair aqui assim, ó, um tantão de grão. E aí, se eu pegar todos os grãos, né, menorzinhos, e varrer aqui, ó, colocar aqui e colocar aqui, e pesar numa balança, a gente vai ter proporções diferentes, ó. Proporções diferentes. Isso aqui representa 100%. Só que se eu pegar né, analisar aqui, ó, os ingredientes, eu vou pôr que eu tenho 70% de trigo, a massa molecular de trigo é 70%, a massa de água é 20%, a massa de sal é 10%. Sal por exemplo, né? Então, massa molecular, ela vai ser basicamente isso, né? A gente vai saber o quanto que uma unidade de algo, quanto que um produto tem, né? Qual que é o peso dele molar. E aí a gente sabe o peso dele calculando a soma desses camaradas aqui, ó, desses participantes da amostra. A soma dos participantes. Então a gente tem que conhecer os participantes. Ou o que eles representam, de acordo com a tabela. Vamos lá então entender isso. Pegar o etanol. O etanol, ele é um produto que é considerado, no sentido comercial, definido, né? Etanol, a gente tem uma definição. A definição do etanol é pela receita, definição por receita. E a receita do etanol é isso aqui, ó. CH3 é essa reação aqui, ó. CH2 e OH. Então, por receita de definição, a gente tem que esse quadro aqui, ó, de arranjo molecular, ele é para nós equivalente ao etanol. Só que para a gente ter mas o quanto que um etanol pesa, né? Um etanol pesa quanto? Porque se faltar qualquer ingrediente desse, o etanol não vai ser formado. Então, quanto o etanol pesa quanto, né? O mínimo de peso que eu preciso para revelar uma unidade de etanol. Na natureza. Porque o etanol ele é uma síntese
da desorganização humana em função da sua utilidade pessoal, né? Então, dessa desorganização, o que que o ser humano faz? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai peneirar esse etanol aqui. Essa é a reação do etanol. Isso representa o etanol. Ele vai peneirar e ele vai ver quantos de molécula tem, ó. A gente tem o C, o H e o O. A gente tem dois Cs, né? A gente tem dois Cs. H a gente tem 6 e o O a gente tem 1, não é mesmo? Né? 3, 5, 6, 1, 1, 2. Beleza. E aí o que que acontece agora? Agora a gente vai rolar isso aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer isso rolar. Porque na natureza tudo que é compositivo tende a rodar, né? Então tende a desarcar com algo. E olha só. Rodando isso aqui, ó. Olha aqui. A associação desse peso vai nos fazer o seguinte, ó. Consulte a tabela periódica para saber a massa atômica de cada elemento da substância. Então, o hidrogênio ele vale 1, então a gente tem 6 vezes 1. Né? Se a gente vê a massa atômica do hidrogênio, é igual a 1. A massa atômica do carbono é igual a 12. 12 unidade molar. 12 mols. E a massa atômica do oxigênio é igual a 16 mols, né? U. O que que é U mesmo? Unidade de massa atômica. Vamos lá, então. Se a gente somar isso daqui, né? Na verdade, a gente tem 6H, 6 vezes 1, que é o H, mais 2 vezes 12, que é o C, mais 1 vezes 16, que é o O. Isso vai dar para nós 6 mais 24 dá 30, mais 16 vai dar 46 mols. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E aí aqui a gente tem o terceiro passo mostrando e o quarto passo. Some a massa para encontrar a massa molecular. E aí o que que a gente vai ter? A massa molecular. Os MMs do etanol vai ser equivalente a 46 U ou 46 gramas por mol, né? Então, um mol, um etanol, um mol de etanol, o que? Um molde, né? Ó, a gente conseguiu, ó, um molde, etanol equivale a 46 U. Então, se você precisar de 1 tonelada, você vai precisar de 1 tonelada vezes 46 U. E aí você consegue fazer estequiometria, que vai ser o vídeo posterior que a gente vai fazer, onde a gente vai aprender como produzir uma reação, né,
precisa entre a sabedoria das receitas, né? De descomportar as unidades de mol que minimamente precisam para que efetue uma reação adequada, né? Um produto com uma identidade qualificada, né? O que é mol? Então vamos lá, a gente já sabe, né? O que é moldura? Mol. O que é mol? O mol corresponde ao número de espécies elementares em determinada massa de uma substância. Um mol tem um valor absoluto de 6,2 vezes 10 a 23. 2. Vamos interpretar isso aqui, ó. Número de espécies elementares. Número. Então, número a gente já sabe, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, espécie, número. Aí a gente tem o di, né? Mas di é aquele x, né? Aquele que transforma. Número de. Aí a substância, ó. Espécies elementares. Espécies elementares. Olha as espécies elementares aqui. A gente tem um vídeo no canal brincando com elas, né? Brincando de consultar alguma profundidade delas. Espécies elementares. Então são os elementos. Elementos. Mas porque os elementos, né, são as matérias mais temperadas, mais peneiradas possível, né? Essa constante, número de espécies em determinada massa de uma substância. Elementos, número de espécies elementares em determinada massa de uma substância. Em um pão. Ou em uma peça, né? Beleza? Essa constante é importante para realizar cálculos químicos, pois nos permite obter uma proporção entre a escala atômica e uma escala possível de mensurar. Então a gente tem a proporção de escalas atômicas. Para a mensuração. Não quer dizer que é certo, mas que isso quer dizer que nos dá a gente tem uma certeza conjunta entre nós, entre nossa utilidade. Né? Então não precisa da natureza ser assim. Dentro do volume. Porque até mesmo o volume, a unidade de medida, a simbologia,
É uma coisa do ser humano para se relacionar com a natureza. Não é uma coisa da natureza para se relacionar com o ser humano. Essa é a pegadinha que pega muita gente e que deixa muita gente entre os galhos preso. As pessoas às vezes acreditam que os cientistas, a ciência, esse estudo que a gente faz na, na sociedade, no padrão das educações, de ir para a escola, eles acham que né, quando a gente não tem muita formularidade para interpretar, a gente acaba achando que é uma realidade, é verdade, né? Que tudo isso é verdade, é, mas não é. É uma verdade para o ser humano se utilizar é, dessa formularidade para conseguir, né, ter uniões de bens, né, ter comprimentos, unidades de medidas de associações para poder desempenhar papéis que consolidam conjuntos de pessoas, para que todos nós podemos entender. Por isso que chama Sistema Internacional de Medida, né? Porque todos os países precisam de aderir a isso para que fique funcional. É assim com o idioma, é assim com, com as ciências, com essas unidades de medidas, né? É bom que seja, né? Se não, se não é, a gente precisa de converter, entende? Aí a gente tem que converter para a nossa medida, para que a gente tenha noção do que se trata. Ah, esta constante é importante para realizar cálculos químicos, pois nos permite obter uma proporção entre escala atômica e uma escala possível de mensurar. Então, a gente consegue, com isso, mensurar os átomos que são invisíveis. É, Por exemplo, quando a gente tem é como se um mol, ele fosse uma visibilidade do invisível, do conjunto de invisíveis. Porque os átomos eles são invisíveis, mas quando a gente tem um conjunto grande de átomos, principalmente uma massa molar, a gente consegue ver, né? Olha só que legal. A gente consegue ver. Deixa pra lá. Pera aí. Vamos. Entendeu? É mais ou menos isso, né? A gente tem uma massa molar de um determinado produto, né? E aí lá a gente consegue ver esse produto e aí a gente consegue mensurar
né, o quanto de átomo tem, né? E foi até por isso que a gente viu o quanto de átomo tem na, no etanol. Por exemplo, consultando a tabela periódica, vemos que a massa atômica do hidrogênio é 1 mol, uma unidade molar. E a massa de oxigênio é 16. Portanto, a massa molecular da água é 18, a massa molecular. Como a massa molecular é igual a 18, entende-se que a massa molar da água é 18 gramas por mol, né? Então, olha só, 18 gramas por mol, né? Então, eu preciso de 18 gramas para formar uma moldura tabelada química pela periodicidade química conceituada até então pela faculdade, pela academia. Não é incrível? Né? E aí a gente consegue fazer parte da academia aprendendo isso e mostrando que a gente aprendeu. Né? Então, ahn, relação entre o número de mol e a massa molar. Tem um número. O mol é um termo muito usado para determinar a quantidade de partículas que podem ser átomos, moléculas ou íons, entre outras. Unidade de partículas. A massa molar corresponde à massa molecular de uma substância, sendo expressas em gramas por mol. Massa molecular de uma substância. Então aqui a gente tem partículas e aqui a gente tem substância. A palavra mol deriva de moles, em latim, que significa um montão, um amontoado, uma pilha. Então, mol vem de moles, que é montão, pilha. É um termo muito importante na química, uma vez que na indústria, por exemplo, não se trabalha com poucas moléculas, e sim com grandes quantidades de substâncias. Quando se usa o termo mol, esta se referindo a um amontoado de partículas que correspondem a 6,2 vezes 10 a 23. Desse modo, se falamos em 1 mol de átomos de cálcio, teremos 6,2 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, a gente tem que um cálcio, um átomo de cálcio, é invisível. É bem pequenininho. Vamos ver
o cálcio aqui, ó. Cálcio. Cadê o cálcio? Aqui. Potássio, sódio. Achei. Cálcio. Número atômico 20. Massa atômica 40. Então, o cálcio, né, ele tem 20. Cadê? A massa atômica do cálcio é 20. Deixa eu ver. Cálcio. Não, a massa atômica do cálcio é 40. É invisível, né? Então, um cálcio equivale a 40. A massa atômica é 40. Vamos ver aqui. Um mol de átomos de cálcio. Teremos que, se a gente pegar 1 mol de cálcio, a gente vai fazer né? 6, quer dizer, 1 mol de cálcio é 6 vezes 0,2, 6,02, desculpa, 6,02 vezes 10 a 23 cálcio, né? Cálcio. Se a gente fizer essa conta, vai dar um número enorme, né? 6,40 1 mol de cálcio. É gramas por mol, né? Quantos gramas por mol a gente tem? Vamos voltar aqui. Quando se usa o termo mol, está se referindo a um amontoado de partículas. Esse valor é referente à constante de Avogadro, princípio segundo o qual volumes iguais de dois gases quaisquer, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de mols de moléculas de gás. Então, a constante de Avogadro equivale a isso aqui, ó. Quando a gente tem um universo, né? A gente tem dois universos, dois conjuntos, dentro das mesmas condições, né? O que acontece? A gente tem volumes iguais de dois gases qualquer, nas mesmas condições de pressão. Então a gente tem um volume igual, ó. Volume igual de dois gases qualquer. Gás X e gás Y. Um pouquinho, ó. Gás. Nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então a gente tem a pressão aqui e a pressão aqui, ó. Mesmas condições de pressão e temperatura. Contém o mesmo número de mols de molécula de gás. Então,
Se aqui tem o mesmo volume, nas mesmas condições, quer dizer que a gente tem que o mol é igual. Então, constante de Avogadro. Agrado. Portanto, um mol de uma substância corresponde à massa molar de uma substância e contém 6,2 vezes 10 a 23 moléculas dessa substância. Então, um mol de cálcio equivale a 6. Então, um mol de cálcio, equivale a 6,002 vezes 10 a 23 moléculas, átomos de cálcio. Né? Moléculas de cálcio. Íons de cálcio. Né? E aí a gente tem um mol de cálcio. Isso é muito legal, cara. Né? E isso aqui é pura unidade de medida, né? Se, se você fosse investigar na natureza, a, a maior tendência do homem é se desvestir pela química, né? O homem só se desveste, toda a natureza se desveste pela química, em reação. E aí a reação não é o consumo de alimento, é o consumo de energia. A gente tem vários tipos de energia, né? A gente tem vários tipos de movimento. E aí a gente tem vários tipos de desvestir. E aí, dentro das condições do ambiente, a gente tem, dentro da composição química em um organismo vivo, a gente tem uma certa adequação alimentar. E aí a gente tem a tabela de alimentos. E aí o decaimento da atividade dessa adequação. E aí a gente pratica, sabe o quê? A variação das possíveis formas sobre o tempo de acelerar ou atrasar esse decaimento. E aí, isso pode parecer difractações, ou seja, a pessoa ela pode se confundir em um vestido de química, né? Por quê? Por conta desse acelerar ou desse atrasar de forma assimilativa no conhecimento da dinâmica.
principalmente quando a gente está na dinâmica de um objetivo. Ou seja, de uma adequação, de uma busca por equilíbrio, né, da entrega de um resultado. E aí o que acontece? Saber disso sobre a previsão humana dos indivíduos nos faz examinadores. A gente consegue examinar o molde e revelar o estado da aparência desvertida pela coincidência de tomada, de saber reagir, de saber reagir e registrar a química. É isso, pessoal, né? Não tem muito segredo, não. Na verdade, tudo é um segredo revelado, né? Tudo é um belo de um segredo revelado. Todo dia a gente tem que dar conta de uma revelação, de um segredo diferente. Porque são várias formas de reagir, né? O que era muito alegre um dia pode ficar tão monótono, né? O que isso aqui representa para ela? Uma possibilidade de retomar esse feito ou de saber desse feito na integralização de processos químicos encontrados na natureza. Por exemplo, no solo, onde nascem os alimentos, dentro das pessoas, onde se decompõem alimentos entre associações químicas e físicas, sobre as suspensões da biologia que desestrata conversões de valores, né, pelas adequações dos estados vivos, principalmente das células. E é isso. E aí isso pode garantir, né, um conhecimento a ela do que fazer com determinadas partículas, com determinadas massas, com determinadas proporções. E até mesmo isso nos ajuda a escolher. E os médicos ajudam a gente a tomar decisões, ó. Principalmente quando a gente está sempre querendo estar de bem ou manter o bem que é status da gente a ser. Para aceitar, né? Ah, bacana demais, né? Para aceitar uma vasilha na mente, para ser um produto para suspensão de diagnóstico, de ser dissolvido na integração da sociedade, de ser respeitado, de ser aceitado, de ser consumível, né? De ser bem coordenado. Então a gente precisa desses conhecimentos mesmo, né? Porque uma hora a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar de ser vítima de um status desse assim. Então a gente já vai nos preparando sistematicamente, agora cuidando da compulsividade,
Porque quando a gente é compulsivo em algo, geralmente a gente se formaliza para trabalhar e receber desse algo uma motivação arquitetônica para cuidar de melhorar nesse algo, né? E aí a gente é vítima do nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele sempre pode nos pregar peças. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui então. Vejam como que esses conhecimentos são muito importantes para que a gente possa crescer no entendimento e na habilidade de escolher é, lembrar mais ou menos de determinadas é, vamos pôr assim, molecularidades, né? Soluções, receitas, isso e aquilo. Vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar provavelmente de estequiometria. Um abraço para vocês e fui!